Muito bem, meus queridos. Então, podemos oficialmente começar a nossa reunião. Nós vamos... ah, deixa eu compartilhar aqui. Vamos escolher um hino. Eu sempre gosto muito desse aqui, que é o hino 6, Um Pequeno Rebanho. Acho que eu e a Simone podemos cantar esse hino aqui, o hino inicial. Depois vou fazer uma oração inicial. Vamos fazer uma oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado por estarmos aqui reunidos para considerar a sua palavra e sermos fortalecidos por ela. Nos ajude, Pai, a sempre fazermos a sua vontade, a vencer o mundo, a carne, o diabo, a continuarmos no nosso caminho estreito de consagração ou rumo à consagração, porque sabemos que o fim desse caminho estreito, ao passarmos pela porta estreita, encontraremos a sua presença, a presença de seu Filho, dos anjos e dos santos que foram também vencedores. E esse é um prêmio muito elevado. Sabemos que não merecemos, é só por meio de seu Filho Jesus e a ajuda que recebemos do Senhor e do seu Espírito. Abençoe esforços de todos os cristãos sinceros, independentemente onde estes se encontrem, desde que se encontrem verdadeiramente no corpo de Cristo. Que o Pai abençoe, Pai, a todos esses e, de algum modo, fortaleça cada um em seu caminho. É o que pedimos de coração e em nome do seu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Conforme já tínhamos combinado, quem quiser comentar, basta levantar a mão virtual. Qual é a mão virtual? Esse botãozinho aqui, olha. Tem um botãozinho aqui, uma mãozinha, e aí vocês podem levantar. Eu conto mesmo com a participação de vocês. Não sejam tímidos, né? E a proposta dessa reunião é a gente se expor. A outra lá não tem como comentar mesmo, porque não tem como ouvir a voz de vocês. Mas nessa daqui, já tem. Então não tem problema, né? Inclusive, aqui já entendi a mensagem do Alan. É onde ele está, ok. Inclusive, quem quiser participar com leitura de parágrafo, leituras de texto, né? Todos podemos participar, não tem problema, tá bom? O artigo é esse aqui, Destaques da Aurora. Lembrando que a revista Aurora, ela começou na década de 30. Era um folheto que era enviado para os que assistiam um programa de rádio chamado Aurora. Tá? Quem criou esse programa de rádio era um irmão chamado Woodworth. Esse irmão aí, ele, durante um tempo, ele estava com Rutherford. Ele até fazia parte daquela rádio da torre de vigia, né, que Rutherford criou. Por um tempo, estava WBBR? Eu acho que é WBBR. Por um tempo, estava muito bom, eles tinham autonomia, porque na época de Rússia, a autonomia era dada. Então, o próprio Woodworth, esse irmão, Norman Woodworth, ele preparava os programas para apresentar a verdade, conforme sempre entendida pelos estudantes da Bíblia. Um belo dia, o Tefó disse que aquilo ali ia acabar e mandou um script para ele. Um script para ele falar aquilo que estava no script, que contradizia tudo que eles, estudantes da Bíblia, entendiam como verdade até então. Qual foi a reação, susto, né? Desse irmão? Ele não aceitou. Mas, o que aconteceu? Ele começou a buscar os estudantes da Bíblia, que não tinham ficado do lado de Rutherford, isso lá em Nova York. E aí ele foi numa das iniciativas, numa eclésia que tinha lá. Alguém de Betel viu e levou isso ao conhecimento de Rutherford. Rutherford chamou ele na salinha e fez uma pergunta bem direta. Você acredita que nós somos o único grupo com a aprovação de Jeová Deus? E ele disse que não. E aí Rutherford, com muita raiva, expulsou ele naquele momento de Betel. Então você vê que Rutherford, ele já entrou
com a mentalidade anti-estudantes da Bíblia, totalmente contra tudo que o irmão Russell acreditava e idealizava. Nisso que ele foi expulso, o que ele fez? Bom, eu entendo de rádio, eu faço esse programa, vou conversar com os irmãos dessa eclésia para ver se eles apoiam que a gente faça uma vaquinha para montar um programa de rádio. E assim nasceu o programa de rádio da Aurora, e esse programa, né, enviava um folheto para os interessados com o assunto que foi tratado naquele programa de rádio. Esse folheto era a Aurora, eventualmente as duas coisas se separaram. E aí a Aurora se tornou uma revista que desde a década de 30 tem sido publicada ininterruptamente, hoje em diversos idiomas, inclusive português. Né? Aí tem lá alemão, francês, russo, romeno, tem a paginazinha lá da Aurora. Então, acho interessante, né, como é que são as coisas. Às vezes uma porta se fecha, mas uma outra se abre, né? E é uma revista também independente. Lembrando que os estudantes da Bíblia Aurora não obrigam a se alinhar, não determinam doutrina, né? E, enfim, é uma iniciativa, como o nosso ministério, né? É uma iniciativa. Pela nossa câmera, eu vi aqui um comentário dizendo que só está aparecendo a irmã Simone, talvez você esteja num celular, e vai acontecer isso mesmo. Se ele tiver virado assim, né? Você vai ver menos, assim, eu acho que... Na horizontal você vai ver talvez um pouquinho mais. Acontece, eu às vezes acesso a mesma informação, curso, por exemplo, dependendo do lugar onde eu acesso, o ângulo muda, né? Uhum. Mas para nós aqui, a nossa câmera, nós estamos aparecendo em todo o formato da câmera. Eu virei até um pouquinho, Eliette, né? Não sei se melhorou um pouquinho para você. Ok, então, nós vamos considerar esse artigo, né, Vencer o Mundo. O texto fundamental, na base do artigo, é esse aqui, olha. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso aqui é o Senhor Jesus dizendo, né? Alguém gostaria de ler esse primeiro parágrafo aqui? A gente já começa fazendo o nosso experimento. Maílson vai ler, então. Maílson levantou a mão. Pode ler, por favor, Maílson. Vamos lá. À medida que Jesus se aproximava do fim do seu ministério na carne, ele estava mais do que nunca preocupado com o bem-estar de seus discípulos. Ele sabia que sem a iluminação do Espírito Santo, eles não seriam capazes de entender completamente o significado dos eventos aparentemente trágicos que logo ocorreriam relacionados com ele. No entanto, ele se esforçou para preparar a mente e o coração deles do melhor modo possível, para que não tropeçassem completamente, e com isso não estivessem prontos para entrar nos privilégios da era do Evangelho, que começaria no Pentecostes. Assim, ele ministrou diretamente a eles e orou por eles com esse objetivo. Obrigado, Maílson. Maílson tem voz de radialista, né? Eu ia dizer isso. Ficou muito bom. Bem, imagine a situação, né, de Jesus sabendo o que iria acontecer com ele e sabendo que os seus discípulos talvez não tivessem pleno entendimento do que viria logo a ocorrer com eles também. Por isso faz sentido esse texto aqui, né? No mundo vocês vão ter aflições, mas não desanimem. Eu venci o mundo. Portanto, é possível também nós vencermos o mundo. Mas Jesus sempre preocupado, né? Eu acho muito interessante que ele começou a preparar a mente e o coração deles do melhor modo possível. Eu acho interessante, né, que essa preocupação que Jesus tinha, inclusive com a parte prática, né? Eu me lembro daquele momento em que Jesus forneceu instruções para que a mãe dele fosse cuidada.
né, pelo amado apóstolo João, né? Eis a tua mãe. Então, quer dizer, agora ela é a sua mãe, então agora você vai cuidar dela por mim. Acho muito interessante isso, né? O carinho que Jesus tinha. Mas vamos ver um pouquinho mais, então. Deixa eu ver esse outro parágrafo aqui. A Simone poderia ler, então? Os discípulos já haviam aprendido que ser um seguidor do humilde Nazareno não lhes trazia boa vontade e a aprovação do mundo, especialmente o mundo religioso daquela época. Embora houvesse momentos em que as multidões se reuniam em torno de seu amado mestre, muitas vezes o motivo era o benefício material que esperavam receber dos milagres que ele fazia, comer dos pães e ficar satisfeitos. Poucos se interessaram a ponto de estarem dispostos a fazer sacrifícios para serem discípulos de Jesus, e muitas vezes havia uma clara oposição manifestada em relação a ele. Obrigado, Simone. Que paralelo nós podemos traçar com essa informação e com o cenário que a gente vê hoje no mundo em geral? Alguém gostaria de fazer um comentário nesse sentido? Essa reação das pessoas, da maioria. O Edson, por favor. Então, a simetria, eu acho que está a seguinte, o materialismo, né? As pessoas, a maioria das pessoas não estavam preocupadas com o aspecto espiritual, mas sim as vantagens físicas, né? Uhum. Material que receberiam. Exatamente. Obrigado, Edson. Alguém mais? Alan, por favor. Também a gente vê que hoje, à medida que essas questões sociais e questões desse tipo, se identificar como cristão e ter um ponto de vista pode trazer para nós algumas aflições, né? E ideias contrárias àquilo que a gente acredita também. Tem essa questão também. Não, Simone. É interessante isso que o Alan falou, que realmente hoje em dia a gente tem que ter tanto cuidado com cada coisa que a gente diz, né? Cada expressão que a gente usa, porque mesmo que não seja nada indelicado na definição, mas para não ter problemas, porque o certo virou errado, errado virou certo, e a gente pode sofrer sanções por causa disso. Sim, e o que eu vejo também, essa questão aqui que o Edson comentou inicialmente, né, o aspecto físico, material, né, comer dos pães e ficar satisfeitos. Né? Nós vemos muitos grupos religiosos que crescem, assim, exponencialmente, mas quando você vai ver o que está sendo oferecido à mesa, qual é o alimento que está sendo servido à mesa desses grupos, é sempre aquela questão as promessas de consecuções materiais. Né? Ou seja, Deus vai lhe abençoar, ou então você vai contribuir com tanto, essa é a sua sementinha. Outro dia eu vi um pastor famoso fazendo isso. Olha, aqui, ó, R$100, vamos supor, né? R$100 para você contribuir. Isso aqui é uma sementinha. E literalmente ele mostrou uma semente de alguma coisa. Uma sementinha que você vai estar plantando e essa sementinha vai frutificar. Então, na verdade, ele está usando uma imagem, né, uma ilustração, tipo assim, você vai dar R$100 e assim como uma semente cresce, você vai receber de volta muito mais do que você deu. Mas tudo isso para quê? Para tirar dinheiro das pessoas. E aí prometem consecuções físicas, né, tipo cura. Como tem religião prometendo cura em nome de Jesus, amém. Como tem, né? Se alguma tivesse encontrado, não teria a ciência problema. já teria sido revolucionada, né? Não tem problemas, exatamente. Então, e é uma coisa muito aberta. E aí eu me pergunto, será que todos os que seguem essas religiões realmente estão preocupados com alimento espiritual sadio, não contaminado, ou estão ali por interesse?
Não podemos afirmar que todos estão por interesse, que é muito, muito possível haver muitos enganados naquele meio lá. Mas eu diria que muitos estão, de fato, ali porque querem ter algum tipo de benefício. É muito fácil você ir para uma igreja, sentar num banquinho lá, dar uma contribuição e achar que está tudo ok. Agora, poucos, para fechar esse pensamento, é isso aqui, olha. Poucos se interessam a ponto de estarem dispostos a fazer sacrifícios para serem discípulos de Jesus. Porque ser cristão envolve sacrifício, não tem jeito. Começa com o sacrifício de sua própria carne. O cristão, ele tem que lutar contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. E aí começam outros sacrifícios também. Na sociedade humana em que nós vivemos, é difícil você deixar a sua luz brilhar. Porque o mal, né, o errado é o certo é o errado. De tão distorcido que as coisas estão. E dependendo do país em que você vive, é mais complicado ainda. Inclusive, a sua vida, assim como na época de Jesus, né, havia uma clara oposição, em muitos países chegou a esse ponto de você não poder se identificar como cristão, com o risco de perder a vida. Agora, faz parte do cristianismo. Não tem como. O prêmio é muito grande para ser dado para qualquer um. Imortalidade, indestrutibilidade, isso é muito grande. Então, o cristão ele precisa ser peneirado, como o próprio Jesus falou. Satanás exigiu que vocês fossem peneirados. E ele permitiu isso. Então, essa peneiração ele vai vir de diversas formas. Interna, externa, mas ela precisa existir. Então, cristão que não tem sacrifício não é realmente um cristão. É o nominal, é aquele que é da boca para fora. Mas, Simão. Sobre esse ponto também que diz aí que muitos se aproximavam pelos benefícios materiais, né? Que era comida, ou milagres, né? Que Jesus realizava. E você citou esse tipo de teologia, né? De prosperidade, né? Então, é interessante lembrar que os próprios discípulos e Jesus não se utilizavam dos milagres, né? Uhum. Para benefício próprio. Então, por exemplo, Jesus mesmo dizia que ele não tinha onde deitar a cabeça, então ele confiava plenamente na providência divina. Né? E as pessoas que cercavam ele, que ele ia conhecendo, né, pelos lugares, eles se ofereciam refeições, ofereciam lugares para eles pernoitarem. Jesus deu instruções a respeito disso. Mas porque os discípulos, eu não sei se é exatamente esse o sentido, mas o que eu entendo disso é que os discípulos já tinham plena consciência de que ali era a verdade, que Jesus era o Messias, eles não precisavam ser convencidos, e eles estavam seguindo o Mestre, eles já estavam nesse caminho. E os outros, eles precisavam da manifestação desses milagres, né, como uma ilustração do que iria acontecer futuramente. E esses outros também, e mesmo Jesus sabendo da situação, porque Jesus tinha acesso ao coração das pessoas, tudo indica, né, que ele sabia das motivações, ainda assim ele foi uma boa pessoa, porque ainda assim ele fazia os milagres. Ele se preocupava com aquelas pessoas, né? Eu acho isso interessante também. Eu acho que é pelo ponto que ele disse que não julga essas pessoas hoje. Então, ele via o coração de muitos que se aproximavam dele e se inclinavam, né? Mas eu acho que ele nem ficava... isso não era uma coisa que ele ficava fazendo direto, assim, tipo, perdendo tempo com qual é a motivação de fulano. Porque, como ele disse, ele não estava ali para julgar aquelas pessoas iam ter que passar por um processo, assim como os 1000 anos, né, vão ser o processo para toda a humanidade entender a verdade. Mas, se quisermos realmente sermos cristãos verdadeiros, gerados por Espírito, aí sim tem que haver sacrifício. Aí sim a motivação, né? O coração, né, será lido, né? Vamos ler o próximo parágrafo? Alguém gostaria de ler? A Eliette tinha levantado a mão no primeiro. Eu não vi. Tá. Eliette, então, por favor. Tá.
Antes de Jesus ser crucificado, seus discípulos provavelmente pensavam que, de algum modo, ele superaria essa oposição e se tornaria o líder aceito e o rei de Israel, e, por fim, do mundo inteiro. Não havia escrito o profeta que, do incremento desse principado de paz, não haveria fim? Os discípulos ainda não sabiam que primeiro era necessário que ele sofresse e morresse em favor do mundo, antes que as profecias relativas à glória do seu reino se cumprissem. Eles tinham a esperança de compartilharem da glória do Mestre, cujo tempo acreditavam estar próximo. Obrigado, Eliette. Então, era isso mesmo, né? As profecias falavam de Jesus como Messias, como Rei, que o principado dele, né, seria sempre cada vez maior, a paz seria cada vez maior. Então, na cabeça dos discípulos, era como se Jesus fosse aquele Messias, aquele rei que iria colocar fim à opressão de Jerusalém, né? E as coisas iriam acontecer já naquela época. Provavelmente eles pensavam assim. É isso que o Edson ia dizer? O Edson levantou a mão, pode falar. Então, provavelmente não está, com certeza eles pensavam assim. Que se a gente imaginar que os primeiros discípulos dele eram judeus, e havia uma expectativa assim dos judeus que o Messias iria libertar eles de imediato. Tanto é que esse foi um dos motivos que levou muitos judeus a recusarem ele como Messias. Porque havia uma expectativa de o Messias libertar eles daquela opressão romana, né? Verdade. Se houve algum discípulo que talvez tenha percebido que não seria bem assim, aí não temos como dizer. Mas que essa era a expectativa, era, né? Porque as profecias pareciam indicar isso. Na verdade, as profecias indicam isso, só que antes disso se cumprir, outras coisas tinham que se cumprir também. Ele teria que sofrer e morrer. Curiosamente, há profecias indicando isso. Só que aquilo passou despercebido pelos próprios judeus. Eles não enxergaram aquilo ali. Né? Porque há profecias que relacionam Jesus a um cordeiro, né? Toda aquela encenação que Jeová fez com Abraão e seu filho Isaque, né? Tudo aquilo ali já prefigurava que haveria um sacrifício. E eles não entenderam, não viram, não conseguiram enxergar. Né? Daí a preocupação de Jesus, que Jesus sabia que eles iam passar por uma situação de intensa perseguição. Mas daí também, Jesus já estava, além de prepará-los para isso, dizendo que o que iria acontecer com ele, né? Tanto é que no próximo parágrafo a gente vai ver isso daí. Mas já me veio à mente aqui também a promessa do Espírito Santo para fortalecer aquele grupo. Daí a importância desse evento, né, que era o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural também, para mostrar que vocês ainda têm alguém que está olhando de vocês desde o céu, que seria o próprio Jesus, ajudando-os por meio de uma força, né, que é uma ação dinâmica do Espírito de Deus, transmitindo por Jesus, que a Bíblia diz que é ele que derramaria. Então, essa ajuda começou a ser remota, mas ela estava lá. E é por isso também que a gente consegue entender o que Jesus falou. Eis que estarei convosco todos os dias. E por meio do Espírito, Jesus e o Pai Celestial se manifestam na vida dos cristãos. Talvez não com as mesmas evidências que tinham no primeiro século, no sentido de milagres, que tudo indica que terminaram, segundo 1 Coríntios 13, dons de língua, né? Aí inclui tudo, dons de língua, profecias, mas de outras maneiras também igualmente impressionantes, que é o modo como o Espírito guia e ajuda e consola cada cristão verdadeiro. Dentro desse conceito que a gente chama de providência divina. Vamos continuar então? Quem gostaria de ler o próximo parágrafo? Está aqui, Jesus não negou.
Quer que eu leia? Eu vou ler também. Jesus não negou aos seus discípulos o fato de sua morte iminente, mas, de alguma forma, eles achavam que o que ele havia dito sobre isso devia ter outro significado. Minha carne eu darei pela vida do mundo, dissera ele. Disse-lhes também que deveria ir a Jerusalém, onde sofreria muitas coisas, e, por fim, seria morto. Ao ouvir isso, Pedro disse, de modo nenhum te acontecerá isso, indicando que achava que Jesus estava equivocado em estimar a força de seus inimigos, ou que ele poderia ser dissuadido de se expor de maneira imprudente ao perigo. Eu acho razoável o que está sendo dito aqui. Talvez os discípulos tivessem uma outra expectativa. E me ocorreu aqui, nesse exato momento em que eu estava lendo, o próprio drama ilustrativo de Jeová, Abraão e Isaac, que no último momento Isaac foi salvo. Será que poderia ter passado na mente deles algo assim? Não. Será que eles imaginaram, assim como Isaac foi poupado, de algum modo Jesus será poupado? Eu não sei. Isso foi o que me ocorreu aqui. Mas o fato é que, pelo menos do ponto de vista de Pedro, né, parecia que ele não acreditava que isso iria acontecer, porque ele disse que de modo nenhum te acontecerá isso. Então, de algum modo, qual o mecanismo do porquê nós não temos? A Bíblia não diz. Simone levantou a mão. Pode ser isso, e pode ser, foi o Edson, acho que comentou, o que a crença que eles tinham de que Jesus, de alguma forma, seria rei naquela época, né? Sim, de algum modo, eles talvez imaginavam que alguma coisa poderia acontecer. Tanto é assim, e parando para pensar, outra coisa que me ocorreu também, desde aquela época, havia um grupo de cristãos, se eu não me engano, eles eram chamados de... Eram os gnósticos? Eu não estou me lembrando exatamente, mas tinha um grupo de cristãos, uma vertente, uma seita, já lá no iniciozinho, que achava que Jesus não morreu de fato na cruz. Que aquele indivíduo que estava lá, que por um milagre não era Jesus, era uma projeção, era uma outra pessoa. Aqui o Edson está dizendo os essênios, pode ser que sejam os essênios, depois eu vou pesquisar, mas era um grupo que começou a pregar que não, que aquele lá não era Jesus. Imagina, Jesus, ele vai ser crucificado e morto. Inclusive, se eu não me engano, nos escritos desse grupo aí, dizia que Jesus estava rindo, o verdadeiro Jesus estava rindo da situação. Né? Então, quem sabe se não era por conta disso, aquela crença de que não, o Messias, nosso mestre, que fez tantos milagres, isso não poderia acontecer com ele. Né? Mas aconteceu, e era previsto de acontecer. Se alguém não tiver nenhum comentário, acho que eu vou prosseguir. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aqui? Nessa linha aí dos... Não, né? Então tá. A Simone, que tinha se oferecido para ler antes, aproveita aí e já lê na sequência. Jesus, no entanto, queria dizer exatamente o que ele disse sobre sua morte, que se aproximava rapidamente, embora os discípulos não conseguissem acreditar que isso realmente ocorreria. Jesus sabia que ainda estavam vendo seus privilégios de discipulado, em grande parte, do ponto de vista das vantagens materiais da glória que esperavam alcançar por estarem associados a ele. De fato, eles o amavam e amavam a causa messiânica e estavam convencidos de que ele era o líder divinamente designado, mas ainda não entendiam claramente, como entenderam mais tarde, que haveria sofrimento e morte associados a essa causa, bem como glória e honra. Os profetas predisseram os sofrimentos de Cristo, bem como a glória que se seguiria, mas até então conheciam apenas a glória prometida e esperavam compartilhar dessa glória. Muito bem, então esse parágrafo reafirma o que foi dito antes, sobre essa questão de eles não terem ainda um entendimento, né, pleno, e eles, apesar de apoiarem a Jesus, a causa messiânica, eles parecem que entendiam só a parte da recompensa e não a parte do que se seguiria.
antecederia a essa recompensa. É como se você tivesse a coroa sem a cruz. Né? O símbolo dos estudantes da Bíblia, cruz coroada, significa isso. Não há coroa se você não passar pela cruz. E a cruz não é só um símbolo de sofrimento físico, mas desse processo de caminhada, um caminho estreito, em que você entrega tudo, até mesmo o seu direito de vida eterna futura no paraíso terrestre, né, restaurado. Você entrega tudo. Assim como Jesus abriu mão de tudo, o cristão abre mão de tudo também. Aqui cita aqui textos como 1 de Pedro 1, 10 e 11, e Isaías. Vamos ler? Desculpa. Primeiramente, 1 de Pedro 1, 10 e 11. Quem gostaria de ler para nós? A gente fazer algum comentário aqui. Alan, por favor. Dessa salvação, os profetas que profetizaram a respeito da graça direcionada a vós, outros, procuraram entender e com empenho investigaram, procurando saber qual era o tempo ou ocasião que o Espírito de Cristo dentro deles indicava, quando dava prévio testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e das glórias seguintes. Perfeito. Então, Pedro aqui está falando dos profetas do passado. Quando diz o Espírito de Cristo, Jesus Cristo já estava atuando dessa forma. Na verdade, se você entender que a palavra Cristo é Messias, é ungido, né? Então, eles já tinham esses vislumbres messiânicos do que aconteceria. Mas, obviamente, Cristo não tinha ainda oferecido o sacrifício, né? Mas haveria sacrifício. Simone, ia comentar alguma coisa? Não. Não, né? Deixa eu abrir aqui para mim também. Mas esse texto aqui no 11 fala claramente dos sofrimentos que Cristo haveria de passar. Então, primeiro o sofrimento, depois a glória. Alain levantou a mão? Poderia comentar? Ou esqueceu de abaixar a mãozinha? Eu tinha esquecido, né? Então, você vê que haveria de ter sofrimento. Né? Eu tinha separado outro aqui. Outro texto. O outro texto ele é longo, a gente vai começar só a dar uma olhadinha aqui para ver o que a gente pode separar. O outro onde é que a gente estava lá? É Isaías, né? Isaías. Isaías 53, 1 a 12. É nessas horas que a leitura dinâmica vem a calhar. Muito bem. Já deu para ver aqui. Que é uma profecia messiânica que fala de ser rejeitada pelos homens, né? Passar por dores e sofrimento, tal, 53, 3, no 4, carregar as nossas enfermidades, tudo isso Jesus, né? No 5, olha só, ser transpassado, a palavra transpassado literalmente, né? Embora ele diga por causa das nossas próprias culpas e transgressões, mas Jesus foi transpassado literalmente por pregos na cruz. Né? Então, é claramente uma profecia messiânica. O 7, que ele foi maltratado, humilhado, torturado, mas não abriu a sua boca e agiu como um cordeiro levado ao matadouro, identificando Jesus como um cordeiro. Olha que interessante, né? O 8, por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. Gente, isso aqui parece até uma notícia, né? Parece que foi escrito depois, de tão, né, próximo do que realmente aconteceu. Né? Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Ou seja, um inocente sendo condenado à morte. Né?
É muito interessante, né? Mas aí vem o resultado do sofrimento, que é o 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, entende sua alma e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Olha só, gente, olha só isso aqui. Jesus Cristo depois, né, ficará satisfeito, e ele, Jesus Cristo, justificará muitos. Olha que interessante. É exatamente isso que acontece. Esse muitos aí sendo a igreja, né? Não o mundo inteiro nessa fase inicial. É impressionante, né? Levou sobre o 12, né? Levou sobre si os pecados de muitos pelos transgressores e intercedeu. Não tem como, né? Então, isso aqui é uma fotografia do que acontecia com Jesus Cristo. Só que eles não enxergaram isso. Não enxergaram essa parte de ser traspassado, de ser julgado e morto injustamente, de ser preso. O 8, impressionante, por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. É isso que aconteceu com Jesus. Isso não fortalece a nossa fé, gente, com relação na Bíblia, como sendo uma palavra inspirada de Deus? Jesus não teria como forjar essas coisas. Pensa Foi bem. muito, muito tempo antes. Como é que ele ia forjar isso? Isaías. Digamos que ele fosse um aproveitador, alguém que estava querendo chamar atenção para si mesmo. Como tem muitos falsos messias, falsos cristos, né, que se dizem Cristo. Tá, ok, então eu quero fazer cumprir isso que está dizendo aqui para as pessoas acharem que eu sou realmente Cristo. Como é que ele ia conseguir fazer, cumprir nele mesmo esses detalhes? Né? Ser julgado injustamente, ter as mãos traspassadas. Tem um outro texto que fala como leões, né, estão atacando minhas mãos. Aquele detalhe dos ossos não serem quebrados, isso já foi após a morte dele, ainda pendurado na cruz. As roupas não serem rasgadas, as roupas serem dadas, né, por sortes. Não é interessante tudo isso? Isso fortalece, a mim fortalece muito, né, a Bíblia como sendo a palavra inspirada de Deus. Não tem como, minha gente. Algum comentário aqui ou podemos seguir? Vamos seguir então, né? Quem gostaria de ler o próximo parágrafo? Nailson. Jesus sabia disso, então, nos últimos dias do seu ministério, ele se esforçou para prepará-los para a experiência que Jesus previa que teriam. Se o mundo os odeia, ele disse, tenham em mente que antes odiou a mim, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tenho-lhes dito tudo isso, continuou dizendo o mestre, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Obrigado, Maílson. Olha que interessante, né? Ou seja, Jesus já estava alertando. Vocês vão ser perseguidos. Assim como eu. E a perseguição seria forte. Porque aqui, em João 15, 18 a 20, ele diz bem claramente que eles seriam expulsos das sinagogas, seriam mortos, e quem os matar, isso que é interessante, né? Pensará que está prestando culto a Deus. Aí eu me lembrei de Saulo, que se tornou o apóstolo Paulo. Saulo, ele era uma pessoa zelosa dentro daquilo que ele entendia ser a verdade, na ótica do judaísmo. Tanto é que ele aprovou a morte de Estevão. E, aliás, ele tinha carta branca para ir até a casa de cristãos e arrancar esses cristãos de suas casas para serem condenados. O que prova também que naquela época não tinha pregação de casa em casa tão abertamente
conforme as testemunhas de Jeová querem fazer pensar que existia. Porque era uma religião proibida. Havia perseguição. Eles não tinham essa liberdade. Ainda assim, eles pregavam em espaços públicos, né, nas sinagogas, né, mas sempre debaixo de muita perseguição. Agora, voltando ao raciocínio de Paulo, né, Paulo pensava que estava fazendo o que era certo, estava servindo a Deus, estava acabando com quem? Com os apóstatas. Na ótica de Saulo, antes de ele se tornar Paulo, o cristianismo era uma vertente apóstata do judaísmo. Aqueles lá eram apóstatas. Vocês conseguem entender esse negócio? Aí isso me faz lembrar a situação em que muitos de nós já passou, que nós também, alguns de nós, fomos expulsos das sinagogas modernas. Aí eu já estou me referindo às testemunhas de Jeová. Né? Pela nossa visão cristã, que para eles é apostasia. Claro que não chega a esse ponto, né, de morte. Mas tem a morte social, tem a morte familiar, que também é dolorosa, que muitos têm que pagar esse preço. A Simone está pagando até hoje, outros pagando talvez, né, com igual intensidade. Mas sem sofrimento não tem recompensa. Faz parte do nosso caminho estreito. Sem cruz não tem coroa. Algum comentário? Maílson, por favor. Eu achei interessante aqui a fala que Jesus falou, né, sobre para que vocês não venham a tropeçar. Porque essa perseguição, né, ela pode fazer ali quem está no caminho, né, em busca do caminho, acabar desistindo, porque ele está sendo ali perseguido, né? Então Jesus já alertou que isso iria vir e que a gente tem que tomar o cuidado para não parar, né, não tropeçar nesse sentido. Exatamente, é um bom ponto, Maílson. Ou seja, ele já sabia o que ia acontecer, e ele explica que o fato de eu estar dizendo isso é para que vocês não tropecem. Porque se Jesus não tivesse dito isso, vamos inverter aqui. Se Jesus não tivesse dito isso, eles já tinham aquela mentalidade de que Jesus era o rei, o Messias, o libertador, o liberador. E aí não aconteceu nada disso. Jesus foi morto, e aí eles estavam sendo perseguidos. Se Jesus não tivesse dito nada, ia continuar aquela ideia que eles tinham anteriormente, e talvez alguns até pensassem, não era o Messias, de fato. Fui enganado. Mas não. Jesus disse, não é assim que vai acontecer. Eu vou ser morto, e vocês vão ser perseguidos, e talvez alguns serão mortos também. É velho. Alain, pode comentar, levantou a mão. Eu sei que aqueles que fizessem isso, né, fariam na ignorância, né? Porque Jesus mencionou, né, quem matar pensará que está prestando um culto a Deus, né? E acham que Isso. estão fazendo a vontade de Deus ao fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente, Alain. Então, assim, eu sei que é difícil, às vezes, a gente ter essa perspectiva, mas quando estivermos passando pela perseguição de grupos religiosos, pela escolha que fizemos, é bom também colocarmos a perspectiva de que muitos estão pensando que estão fazendo o que é certo. Tá? Estão pensando que é aquilo que é o certo. Quantos não teriam o maior prazer de ter pleno contato social, plena conversa, né? Muito mais do que um mero oi para quem está indo para o Salão do Reino, se tão somente o corpo governante dessa Assembleia de Jeová mudasse de ideia e dissesse, não, agora vocês podem conversar, só não pode ter associação espiritual. Então, quantos não estão apenas seguindo o roteiro porque acham que é o que tem que ser feito? Porque é o grupo que, na cabeça deles, foi escolhido por Jesus. Mas muitos, talvez, não fariam isso se não fossem essas regras farisaicas da testemunha de Jeová. Então, temos que botar em perspectiva, né?
Maílson, por favor, está com a mão levantada? Esse ponto que o Alan comentou, né? Me lembrei, ontem estava assistindo aquele filme, Jesus Filme, né? Eles têm uma versão do livro de Atos. E ali é a narração do livro, na verdade, né? Eu me lembrei aquele relato, quando Estevão, né? Estava sendo apedrejado. Aí durante a morte ele também falou para não ser imputado aquilo, né? Que eles estavam na ignorância. E perto dele estava justamente Paulo, né? Uhum. E depois Deus apareceu, né? Jesus apareceu para ele e ele se converteu. Exato. Inclusive, essa passagem aí, eu até comentei numa reunião que eu já meditei nesse texto daí, do ponto de vista de Estevão, que orou pedindo que aquelas pessoas fossem perdoadas. Estevão provavelmente sabia que Paulo estava ali autorizando a execução dele, até que as roupas de Estevão foram depositadas aos pés de Paulo. Então, Paulo era o executor no sentido de autorizar aquilo ali. Ainda assim, Estevão orou para que esses pecados deles não fossem contados. Aí, Estevão, obviamente, replicou o que o próprio Jesus fez na cruz. Pai, eles não sabem o que estão fazendo, por favor, perdoa. Agora, do ponto de vista de Estevão, que faleceu naquele momento, e entendendo, sabendo que a morte não tem consciência, nós não vemos o tempo passar, entendendo que no momento em que Estevão é ressuscitado no céu, mesmo após milênios adormecido na morte, aquele tempo para Estevão foi instantâneo, foi um segundinho só. Ele fechou os olhos na terra, abriu os olhos no céu, porque o tempo não passou para ele. E quando ele abre os olhos no céu, quem está lá do lado dele? Não é o mesmo que tinha autorizado a morte dele? Não é o mesmo que o Estevão tinha orado por aquelas pessoas para que elas fossem perdoadas? Olha o poder do perdão e olha a surpresa que muitos de nós teremos, né? O maior perseguidor da época dos cristãos se tornou um dos maiores, né, e mais usados cristãos pelo próprio Senhor. Essa história eu acho maravilhosa, a história da conversão de Paulo. Então, não cabe a nós julgar, né? Isso que você falou é interessante, que quando eu começo a pensar sobre como eu vejo a Bíblia hoje, porque existe uma diferença muito grande, né? Quando você entende a Bíblia no formato anterior, no formato TJ, é uma coisa muito quebrada. Assim, é como se Israel, como toda aquela história, não tivesse, não tem uma liga com o Evangelho, com a vida de Cristo, com o futuro. E a minha visão agora, com os estudos que a gente tem, né, cada reunião dessa aqui é tão bom, porque a gente o encaixe. Eu sempre falo com o André, para mim o que mais fez diferença foi entender. E olha, isso é claro que tinha que ser assim. Uhum. É claro que tinha que ser isso. A Bíblia não seria escrita à toa. A gente não teria toda a história de Israel só como uma historinha de um povo que errou e foi desprezado. Né? Tinha que ter. E eles, a gente está vendo agora já uma parte profética contemporânea, que é o cumprimento da restauração de Israel. E de sua perseguição também, né? Eu até Tudo isso é tão postei, incrível, eu acho tudo isso tão incrível. até postei no grupo hoje que parece que as coisas estão se intensificando com Israel. Alan, por favor. E paralelo a isso, a gente ainda vê a situação do mundo em todos os outros aspectos, né, relacionados às doenças e tudo que está acontecendo no mundo, tudo paralelo a isso que está acontecendo em Israel, né? Exatamente, Alan. Daí porque eu acredito que já estamos na parousia do Senhor Jesus, na presença dele, independentemente de uma data. Estudos cronológicos são interessantes, mas para mim não são a parte mais importante. A parte mais importante
E o que o próprio Jesus disse foram os sinais. Quando vocês estiverem vendo esses sinais, Observar né, é porque eu estou presente. E eu entendo que há uma diferença entre parousia e ecomai, que é a vinda dele como executor, junto com a igreja. Então, parousia é esse período que antecede, em que ele está juntando os últimos cristãos, em que os assuntos do mundo estão sendo movimentados para a cartada final, Israel está sendo restaurado. E o que aconteceria? Pegando o gancho aí do comentário do Alan. Entre o que foi descrito foi guerra de nação contra nação e reino contra reino, estamos vendo isso. Foi pandemias, Jesus usou o termo doenças de um lugar após outro, mas isso é praticamente a descrição de uma pandemia. Pandemias e doenças, fome, estamos vendo também, e tem um detalhe interessante, que ali diz que quando a figueira estiver colocando as suas folhas, e também as outras árvores, vocês sabem que o verão está próximo. É interessante Jesus ter usado o símbolo da figueira, que ali é um símbolo de Israel. Israel tem sido identificado com a figueira. Não foi à toa que Jesus secou aquela figueira. Aquela figueira que Jesus secou era um símbolo da reprovação que haveria temporariamente a Israel. Não foi um atentado ecológico. Tudo, né, tudo tem o seu contexto. Então, assim como aquela figueira ela foi secada, haveria um tempo em que ela produziria de volta as suas folhas. E aí está falando da nação de Israel. Então, no tempo em que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo exatamente isso. Guerras, fomes, terremotos e a restauração de Israel. Para mim, isso não é coincidência. Para mim, isso indica que o Senhor Jesus está presente. E a igreja está sendo reunida, e que não sabemos quanto tempo ainda nos resta, mas estamos mais próximos do fim do que nunca antes. Me veio até uma coisa em mente, é engraçado, né, que o tempo vai passando, como que é o tempo que demonstra os sinais mesmo, né? Até aquele texto, aquele trechinho que diz filhos contra pais, pais contra filhos, nunca o mundo teve tão fragmentado, tão dividido, a ponto de também contribuir para as famílias estarem destroçadas, né? Não existe uma continuidade, só famílias muito tradicionais, e olhem lá, isso aí tem... Mas aquelas que são mais, elas ainda mantêm um padrão, tentam manter, né, um padrão. Mas a maioria hoje não tem nem base. As famílias nem são famílias mais. Exato, né? O Alan, que levantou a mão. Eu sempre, há uns 20 anos que eu ouço que a gente está no tempo do fim, né? Mas eu nunca visualizei de uma forma tão clara como agora, né? Parece que tudo se intensificou, multiplicado por 5. Mas é mesmo. Não é só uma teoria, né? Agora a gente sente. Porque antes parecia que a gente estudava, então, tem guerra, tá, tica. Tem doença, pode ticar, também está acontecendo. Mas agora parece que as coisas estão muito perto da gente. Homens é mais amante de si mesmo do que amante de Deus. Gente, nunca vi isso com tanta clareza. A polarização, o mundo está dividido já. E quando você tem polarização, eventualmente você tem um embate entre esses dois lados tão diametricamente opostos. Tem que haver isso primeiro. Enquanto não há uma grande polarização, não pode haver um grande embate entre esses dois segmentos. E o mundo está caminhando para isso. E os sistemas, a gente, por mais que a gente queira que as coisas fiquem bem, o ser humano vai querer que as coisas fiquem bem, mas a verdade é que, de acordo com a Bíblia, elas vão ferver cada vez mais, né, vão piorar cada vez mais até Daniel se cumprir, né? Os sistemas vão colapsar. Os sistemas vão colapsar. E o sistema colapsando como um todo, o sistema político, religioso, o social, a gente já está vendo que já está tudo indo para o brejo. Então, não tem como a humanidade se manter. E é exatamente aí que faz sentido o termo grande tribulação.
Porque só um Pega colapso todos os total de pontos. todos os aspectos é que pode lançar o mundo nessa situação de caos absoluto. Porque hoje nós estamos vendo o caos, mas ele está restrito a partes do mundo. Agora imagine o sistema inteiro colapsando. Vai ser difícil. Alan, por favor, que levantou a mão. André, será que a gente poderia visualizar e dizer que já entramos a grande tribulação? Alguns, acho que a maioria dos estudantes da Bíblia acredita que estamos já numa grande tribulação e que ela só vai intensificar cada vez mais. É como as dores de parto, né? Que ela vai aumentando. Jesus disse isso também para entender que vocês terão ondas de embates, de choques, até vir o nascimento. E aí vem a alegria. Então, Jesus indicou, haverá um crescendo de sofrimento, e é isso que Em nós estamos intervalos vendo. mais curtos e mais curtos, mais... É tipo as dores de parto mesmo. Os intervalos vão diminuindo, né? O tempo entre cada dor, e essas dores vão aumentando de intensidade. Então, a gente está vendo aí um cenário, né, em que você vê aí Primeira Guerra Mundial. Era impensável uma guerra envolvendo o mundo todo, e ocorreu. Em pensar que a Primeira Guerra Mundial não tinham nem os aviões ainda, né? Estava começando, na verdade. Mas bem pouquinho, né? Foi Mas tinha. o Santos Dumont que viu, né? Aí depois, uma outra não, guerra... a bomba. A bomba foi na A segunda. bomba que foi as bombas, que eram coisas menores ainda. Foi uma força destrutiva grande, mas concentrada principalmente na Europa, né? Da bomba mesmo foi no Mas Japão. aí depois, quando foi feita a bomba atômica, aí que na Segunda Guerra veio mais gente, né? Tinha mais envolvimento com mais países diferentes, tanto que veio Estados Unidos e aí entrou outros, né? E aí a bomba, que ela meio que deu aquele choque de olha só como o mundo agora está comprometido, é melhor todo mundo... O mundo mudou. A verdade é que, imagine isso. Imagine que a humanidade ia chegar a um momento em que ela conseguiria manipular o átomo. Como pode isso? E montar uma bomba que poderia destruir o mundo. E não apenas inteiro. isso. Hoje o arsenal mundial é capaz de destruir várias vezes toda a vida na Terra inteira, se ele fosse usado. O que prova aquele texto que diz, né, que Jesus vai intervir nos assuntos do mundo, vai abreviar, né, que diz, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, se a grande tribulação ela não for abreviada, o final dela seria a aniquilação da humanidade. E não apenas da humanidade, mas de toda a vida na Terra. Ali a palavra carne é sarx, que é aplicada a animal também, em grego, né? Então é como a Alan disse, né? Nunca antes a gente consegue enxergar com tanta clareza que a gente está no desfecho, está na parte final. Pode estar muito bem já, se a gente entender a grande tribulação como um evento que tem também um princípio, meio e fim, eu acho que podemos estar dentro dessa grande tribulação. Vamos ler os 2 últimos parágrafos, então? Simone, poderia ler? A partir daqui, parece não haver maneira. Parece não haver maneira de entender mal o significado de declarações como essas, pois falam de calamidade iminente, além de dizer aos seus discípulos que a morte poderia ser recompensa por segui-lo. Ele também advertiu: aproxima-se a hora, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Declarações como essas, vindas de uma fonte confiável, certamente seriam responsáveis por causar medo e um pressentimento de desastre futuro. No entanto, Jesus explicou: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Palavras como essas parecem uma forma estranha de animar as pessoas e acalmar seus corações. É bom notar, porém, que não era exatamente o aviso de uma tribulação vindoura que daria aos discípulos paz e bom ânimo, mas o fato de que, quando ela chegasse,
eles entenderiam seu significado e perceberiam que estavam tendo o privilégio de sofrer com ele. Jesus também queria que eles soubessem que ele venceu o mundo e que eles também receberiam forças para vencer o mundo se continuassem sendo seus discípulos. Com essa garantia de vitória, eles poderiam ter bom ânimo, apesar da oposição do mundo. Saber que estavam sofrendo com seu mestre não diminuiria a dor, mas lhes daria coragem para continuar. Interessante, né? Obrigado, Alan, pela sua presença. Alan está precisando sair agora. Foi muito bom você estar aqui com essa nossa reunião inaugural. Esperamos ter a sua presença na próxima reunião também, com a vontade de Deus. Obrigado. Então, concluindo aqui, né? Olha só que interessante isso, né? Palavras como essas parecem uma forma estranha de animar as pessoas, mas, na verdade, não é exatamente ele ter dito que haveria uma tribulação que daria o ânimo, mas sim o resultado disso, né? Ou seja, que quando essa tribulação chegasse, eles entenderiam que realmente Jesus estava certo, né? E que as coisas estavam se aproximando do desfecho, inclusive para eles, os discípulos. A mesma coisa nós também. Não devemos ficar desanimados. Não foi Jesus que falou? Quando vides essas coisas acontecer, levantai as cabeças para o céu e animem-se, porque o vosso livramento se aproxima. Então, em vez de medo, na verdade, teríamos que ter ânimo, porque está tudo se cumprindo. Então, isso é verdadeiro, isso é confiável. Não é preciso ter desânimo nem medo, mas sim ânimo, porque, ok, o meu livramento está se aproximando. Não é interessante isso? E, obviamente, que essa coragem, ela é fruto também, né, da ação do Espírito em nós. E essa é uma diferença, desculpa, não esqueci de falar. Essa é uma diferença que eu também noto na motivação geral, como cristã, como estudante da Bíblia. Quando se pensa na grande tribulação, é claro que dá uma aflição, nós somos seres humanos, nós temos medo, né? Mas a gente foca principalmente no reino, está se aproximando do reino. E esse medo não é aquele medo apavorante, né, ai, vou morrer no Armagedon, será? Será que eu tenho condições de passar? Será que eu não tenho? Será que eu estou, né? Porque esse medo me acompanhou durante muito Não tempo, tem isso então de passar, né, Armagedon. Exatamente, o que eu quero dizer é esse é o medo que cerca muitas pessoas hoje, né? Pessoas de religiões que focam apenas numa vingança ou que focam apenas num momento em que a humanidade vai ser julgada, isso daí perde o foco em olhar que é Cristo, olhar que é o reino que se aproxima. Que foi isso que ele disse, né? Que a gente deveria se preocupar ou pensar nos sinais apenas como uma forma de entender que o reino estaria vindo, né? Que deve ser o que acalenta o coração. E não ficar preocupado com um dia de vingança que está vindo, e, ai, será que eu passo? Para começo de história, essa não é a expectativa do cristão. Isso não existe no cristianismo, passar com vida. Não tem isso, passar com vida. Para cristão. Cristão é morrer fiel. Não é passar com vida, é morrer fiel. E ser ressuscitado no céu. Então, é uma coisa totalmente diferente. Essas religiões que inventam essas heresias, né? É claro que haverá uma transição. É claro que pessoas vão passar da era cristã para a era milenar. É claro que entre essas duas eras haverá uma grande tribulação. Mas essa não é a esperança cristã. É muito interessante que essa não é a esperança cristã. O Edson, por favor. Então, dentro desse parágrafo, existe um texto de Paulo em que ele cita que a fé é a certeza de coisas ainda não vistas, né? Uhum. Então, parece que Cristo estava ele estava fortalecendo a fé dos apóstolos, né? Dizendo, embora
havia uma expectativa, vocês vão ter uma situação de sofrimento, mas esse sofrimento justamente confirma o que foi prometido lá para vocês. Exatamente, né? Então, e confirma, e dá ânimo, e dá força, né? Tipo hoje, por exemplo, alguns momentos atrás conversamos sobre a situação do mundo e como que espelha exatamente o que a Bíblia disse que aconteceria. Fortalece. A nossa fé é fortalecida. Isso aqui não é uma coisa, um escrito aleatório, não é uma coisa que foi imaginada por alguém que escreveu ficção científica quase 2.000 anos atrás, né? Mas é, na verdade, uma profecia que está se cumprindo. Deixa eu ver aqui. Alguém estava tentando entrar aqui? Ah, tá. O Júnior chegou no finalzinho da reunião, mas seja bem-vindo assim mesmo. Tá? Seja bem-vindo, chegou no nosso fim, mas é muito bom tê-lo aqui, viu? Acabou de chegar, está com o microfone desligado ainda. Então, meus queridos, é isso. Quero agradecer muito a participação de vocês nessa primeira reunião. Foi muito bom. Excelentes comentários, fortalecimento da nossa esperança, da nossa fé. Eu achei maravilhoso. Então, vai ser assim, no próximo domingo, nós vamos ter uma reunião pelo YouTube normal, um acesso maior, né? Elias está comentando, maravilhosa, nos fortalece. Eu posso dizer assim, que eu fiquei muito feliz, por mim só ficaria sendo assim, porque é muito bom ouvir o comentário dos irmãos, é muito bom ver né, o ponto de vista sobre o que está sendo estudado, às vezes só no comentário fica difícil escrever tudo, né? Maílson também disse excelente, nos fortalece. Fiquei muito Obrigado, feliz. Maílson. Então é isso, vamos concluir também com um hino, e depois com a oração final. Vou pedir a Simone para cobrir a cabeça, para poder fazer essa oração. Deixa eu ver aqui, vamos voltar lá para a telinha do hino. Não é aqui não, onde é que está? Acho que é essa aqui. Só um minutinho. Hinos da Aurora, está aqui. E aqui não tem problema, viu, Júnior? Está dizendo que não pôde aqui, estava em viagem, né? Não tem problema. Não tem problema, a gente fica muito feliz de você entrar um pouquinho, e a reunião está sendo gravada, vai no fim para o YouTube. Tá? Um abraço aí a todos para vocês. Ok, então vamos lá. Sugestões de hino, Simone? Na sequência Tudo aqui tem outro que eu gosto também. Tudo a Cristo. Tudo a Cristo foi o hino do nosso batismo. Então, imagina. Vamos então que a gente cantar esse sente. hino? Lembrando que esses hinos e a música estão no site e-biblia.org, né? Hinos da Aurora são hinos clássicos, tem mais de 100 anos, muito mais de 100 anos, de uso pelos estudantes da Bíblia, e em alguns hinos aqui, 200, 300 anos desde a sua composição. Foram traduzidos e adaptados para o português. Estão sendo aos pouquinhos, né? Então, tá bom, vamos nesse daí. Peço que os irmãos e amigos estejam com os microfones desligados para a gente poder só o nosso aberto aqui cantando. E no 8, vamos lá. Simone vai orar, então, para a gente terminar. Santo e majestoso Pai, nosso querido Deus, agradecemos ao Senhor por esse estudo maravilhoso que nós tivemos agora, sempre meditando, aprendendo mais a respeito das suas promessas e de como elas estão se cumprindo nos nossos dias.
Agradecemos por tudo, agradecemos principalmente por estarmos juntos, entre irmãos, podendo nos ouvir uns aos outros e falar a respeito daquilo que mais queremos, que é estar em união com o Senhor e com seu Filho Jesus Cristo. Em nome de seu Filho, nosso Rei entronizado, agradecemos e pedimos por tudo. Amém. Amém.